O assunto agora é o seguinte, nós vamos falar sobre a guerra cibernética, né? Novos processos, o que está sendo feito pelas polícia, pela nossa polícia civil, em função à guerra contra criminosos que estão usando alta tecnologia para tentar furar cercos, invadir prisões, ou mesmo até acompanhar o trabalho da polícia que está sendo feito. Para bater um papo conosco, estou aqui com o delegado responsável por essa área da Polícia Civil, que trabalha também com a área cibernética e a contra-espionagem, que é o delegado André Lobo. André, muito bom dia. Obrigado por atender a acústica, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Acústica FM. Já conhece Camaquã, André? Conheço, já fizemos umas ações aí em Camaquã. Muito bem. Estamos no presídio de Camaquã. Muito bem, sempre será bem-vindo aqui na rádio. Uma hora vier a Camaquã, vem nos visitar aqui, por favor. Obrigado, meu. Muito obrigado. André, me diz uma coisa. A gente sabe que vocês, da polícia, têm tido um êxito bastante grande quando vocês trabalham com antecedência. Trabalhar com informações, com coisas delicadas, e principalmente com a questão da tecnologia, acaba sendo um instrumento que a polícia tem que também não só trabalhar, mas tem que também antecipar assuntos como esse. Nessa semana vocês conseguiram apreender uma central de drones que estava responsável por distribuição de drogas, inclusive com materiais levados para dentro de presídios. Conta para nós um pouquinho como é que é esse trabalho de investigação de vocês e o que vocês acharam nessa operação, André? Bom, o nosso trabalho, né, a gente aqui é delegacia especializada em crimes informáticos, né, e defraudações aqui do Departamento Estadual de Investigações Criminais do DEIC aqui em Porto Alegre, né. Sim. Nosso trabalho, como a gente é especializado mais nessa questão da crimes informáticos, né, a utilização da tecnologia para a prática criminosa, a gente ainda começou a se enveredar também um pouquinho ali na questão dessa questão dos drones, né? Então, a partir teve uma apreensão de um drone lá no presídio de Charqueadas, e a gente começou a trabalhar nesse sentido para tentar descobrir quem era o responsável por operar aquele drone. Sim. André, só para te dizer, nós estamos passando imagens do trabalho que vocês fizeram, das apreensões, só para o pessoal acompanhar essa entrevista. Olha, é muitíssimo interessante as imagens que nós conseguimos com vocês aí, para ilustrar o trabalho de vocês, tá bem? Pode seguir. Tá bem. Então, a partir disso aí, a gente tentou vincular, né, quem é que estava responsável por operar aquele drone naquele dia. E a gente acabou descobrindo algumas outras coisas, entre elas uma oficina, né, de drones que também serviria, não só, né, mas também serviria para conserto desses aparelhos, não só para facção, mas também para pessoas particulares, normais, né, que não criminosos. Mas a gente acabou ontem, né, cumprindo esses mandatos, a gente acabou prendendo, né, esse responsável por operar o drone ontem, na cidade ali de Eldorado do Sul, e também nessa oficina de drones a gente acabou prendendo os drones que se encontravam lá para a gente analisar, ver se algum desses aparelhos também foram utilizados para essas práticas delituosas. Olha, tem drones, acabam, né? Tem drones, inclusive drones de tamanho profissional, né, André? Tem de todos os tipos de modelos ali, né? Mas a gente aprendeu em torno de 30 drones ontem. Então tem uma infinidade de modelos utilizados para mais diversas funções, né? Muitos deles são usados até para pulverização de lavouras, por exemplo, né? Então a gente acabou aprendendo esses drones para analisá-los, para verificar se também foram utilizados para remessa de drogas e de celulares em presídios. Que coisa, né? A gente parece que sempre tem novidades no que diz respeito a essas coisas que vão chegando. São aparelhos pequenos, são fáceis de manipulação, né? E daqui a pouco atrasando para isso. E vocês estão tendo possibilidade, André, nessa necessidade também dos seus colegas, de se aperfeiçoar com esse tipo de tecnologia, né? Vocês também tiveram treinamento com empresas que puderam informar para vocês ou darem suporte para vocês nessas operações, assim, né? O treinamento nessa questão de crime cibernético é constante, né? Porque vai mudando a tecnologia a todo momento.
Mas agora a Polícia Civil fez uma parceria com uma empresa israelense que dá treinamento, né, para as mais diversas áreas, né, inclusive para a polícia. Ela está fazendo um projeto piloto aqui no estado com a Polícia Civil, um projeto totalmente gratuito para o estado. Uma empresa que é líder no ramo aí de Israel, que é a empresa SciSource, que ela vai nos fornecer treinamento de forma gratuita para todos os policiais civis do estado. Então a gente pode tem curso, por exemplo, de segurança cibernética, vários cursos que vai desde a pessoa que não sabe nada até um projeto mais avançado, para tentar conseguir capacitar, né, todos esses policiais para ter conhecimento e para conseguir enfrentar essa criminalidade que cada vez mais utiliza a tecnologia para a prática do crime. O delegado André, deixa eu te fazer uma colocação. Muitas vezes o uso dessa tecnologia para a Polícia Civil ou para a Brigada Militar, que seja, é interessante porque, por exemplo, vocês da polícia têm alguns equipamentos como helicópteros, a Brigada também tem, mas são equipamentos extremamente caros e muitas vezes tu tem uma dificuldade de deslocamento de uma aeronave para alguma região onde vocês estão fazendo também algum tipo de trabalho, de busca, quer dizer, daqui a pouco a própria polícia também utiliza dessa tecnologia para ajudar numa campana, numa corrida, numa operação de vocês, né? Sem dúvida, né? Na verdade foi o que a gente fez ontem, né? A gente, na cumprimento do mandado de prisão do suspeito que estava operando o drone lá em Charqueadas, a gente também utilizou um drone para verificar, né, para visualizar a situação por cima, e a gente pôde visualizar que esse criminoso acabou fugindo, né, pela janela no momento da entrada da polícia pela porta da frente, mas a gente já sabedor, né, dessa possibilidade da fuga dele por trás, a gente já tinha outras equipes também, né, que estavam fazendo o fundo da residência e que acabaram prendendo esse indivíduo que havia fugado ali pela janela lateral da sua residência. Então o drone acompanhou a saída dele, né, e alertou as equipes que estavam no fundo para ter esse cuidado aí para efetuar a prisão desse indivíduo. Que interessante, hein? Bom, mais alguns, além desse assunto que está na Grande Porto Alegre, vocês têm percebido isso no interior, delegado André? A utilização desse tipo de equipamento para outro tipo de operação das quadrilhas, de mandar material, de entrega de material distante de um do outro, tem se verificado isso já? A gente, na verdade, acaba não investigando muito a questão do tráfico, né? Mas a gente, na verdade, não tem conhecimento se as quadrilhas estão utilizando ou não esse tipo de aparelho para, por exemplo, passar droga de um ponto de esconderijo para outro, né? De um depósito para outro. Mas na questão dos presídios, sim, a gente tem conhecimento que eles utilizam nas mais diversas casas prisionais para fazer entrega de drogas, fazer entrega de celulares nesses presídios, né? O que era feito antigamente, né, às vezes era feito a entrada desses materiais pela visitação e também por arremesso em muros, né, das próprias casas prisionais. Hoje o pessoal está utilizando mais, está utilizando também, né, não que tenha parado esse outro modus operandi, mas também utilizando a questão do drone para fazer essas entregas. Pois é. A Polícia Civil, ou a Força de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, já tem equipamentos, esses drones especiais aí de vocês? Como é que hoje a estrutura? Tem estrutura já de equipamentos no Estado do Rio Grande do Sul ou ainda estão recém-iniciando, o delegado? Não, muitas delegacias já tem drones, né? Mais pela vontade dos policiais, né, que buscam conhecimento e às vezes acabam adquirindo esse aparelho de forma particular e acabam utilizando isso. Muitos, às vezes, a gente consegue doações da Receita Federal, por exemplo, alguma questão apreendida nas fronteiras, né? Sim. Outros também, às vezes, quando há apreensão, a gente pede perdimento para o Poder Judiciário e acaba encaminhando também para a delegacia. E os policiais, muitos interessados, acabam utilizando isso para ajudar nas investigações. Mas que coisa boa, né? Eu acho assim. Bom, outros trabalhos de inteligência de vocês aí, delegado, no que diz respeito eu não sei se bem caberia a sua parte, mas a questão de fraudes cibernéticas aí, fraudes em contas bancárias, golpes desse tipo, tem passado muito pela sua secretaria de delegacia, hein?
bastante coisa, né? A gente trabalha, além dos crimes informáticos, a questão das fraudações, muitas delas feitas, né, por meios informáticos, né? Muitas questões dessas os criminosos acabam utilizando a engenharia social, né? Tentam enganar as pessoas, utilizando as mais diversas subterfúgios, né? Para tentar enganar, fazer com que a pessoa acredite efetivamente, por exemplo, que está falando uma central telefônica de um banco, né? Que passa, inclusive eles simulam números iguais dessas centrais telefônicas. Muitos acabam enganando, dizendo para ligar para o telefone, mas acabam não desligando, né? Aquele telefone está fazendo contato e a pessoa acaba passando todas as credenciais, conta bancária, número de senha, desavisadamente, achando que está falando com o banco. E os criminosos utilizam disso também para fazer esse tipo de golpe, né? Depois, com a utilização do Pix, né? Esses valores acabam sendo pulverizados de forma muito mais rápida do que era feito antigamente. Então, a partir do momento que o criminoso tem acesso à conta, ele faz as transferências das mais diversas maneiras, inclusive às vezes fazem até empréstimos bancários, e depois fazem a transferência desses valores sem conhecimento do cliente. Então, os criminosos acabam utilizando das diversas formas, né, sempre com objetivo de lucro. Ainda a gente pode falar na questão do golpe, além das fraudes bancárias, né, golpe dos nudes, né, muito comum aqui no estado. Aqui que é uma coisa seguida da notícia que as delegadas passam para nós, é impressionante como se cai, né? Muitos homens caem nesse tipo de golpe, né, extorsões das mais diversas formas, achando que policiais civis, delegados estariam solicitando valores, né, para não fazer eventual prisão contra esse indivíduo, ou arquivar inquéritos policiais, né? Primeira questão, né? Policial civil nenhum vai fazer esse tipo de pedido. E segundo, né, a polícia não arquiva nenhum tipo de investigação. As investigações são arquivadas pelo Poder Judiciário. Exato. Então, fazer qualquer tipo de pagamento certamente vai ser por uma fraude, e esse valor não será uma garantia, né, que esse sujeito não vai ser processado. O delegado André, eu acho que uma coisa que vai começar agora, daqui para frente, é sobre esses saldos que poderão alguns brasileiros terem em conta corrente. Eu vejo que muita gente não pesquisou, não vai pesquisar, e daqui a pouco recebe uma ligação de alguém dizendo: olha, só nós encontramos lá 500 pila na conta tua, tu deposita 100 aqui para mim poder te ajudar a tirar os outros 500. Isso vai começar provavelmente logo essas coisas baterem na porta da delegacia, hein? Não, já existem, né, links falsos repassados por WhatsApp, por exemplo, né, que dão sites falsos que a pessoa bota os dados ali desavisadamente. Esses sites são com nítido propósito para furtar, né, esses dados das vítimas. A pessoa acaba botando nome completo, CPF, nome de filiação, por exemplo, data de nascimento, e acabam, né, fornecendo de mão beijada para os criminosos esses dados. Não que os criminosos não possam ter de outras formas, né? Sim. A gente tem notícia aí de diversos dados que são vazados diariamente, né, na internet, né? Esses dados muitas vezes encontrados na Deep Web, por exemplo, ou através de bancos de dados clandestinos que os criminosos mesmos fazem, né, que acabam fornecendo para outros criminosos fazer as práticas de estelionato. Mas, enfim, né, as pessoas acabam não pesquisando. Às vezes uma pesquisa simples em sites de buscador, como Google, como qualquer outro tipo de busca, até mesmo na imprensa, a gente consegue verificar se aquela notícia é verdadeira ou falsa, se aquele link é falso ou verdadeiro, buscar o link verdadeiro, né? Cuidar com os links patrocinados também no Google, que às vezes também são links fraudulentos. Então, tem muito cuidado, sempre desconfiar, né, antes de fazer qualquer tipo de fornecimento de dados, por telefone ou por internet. Eu fico pensando, delegado, só para terminar aqui, mas é um comentário que eu faço, esse negócio das fake news, né, que está acontecendo aí, uma briga de opiniões também, tem divergência de opinião, vacina, não vacina, aquelas coisas só assim. E consegue-se, através de determinação judicial, de extirpar comentários ou tipo de notícias sobre esse tipo, né? Mas eu, permanentemente, olhando as redes sociais, eu vejo inúmeros links patrocinados com mercadorias, com daqui a pouco como se fosse uma loja,
induzindo o cliente a um produto que custa 5, 6, 7 vezes mais barato que na loja. E eu não entendo como é que isso não é banido. Como é que as operadoras que conseguem banir um comentário meu sobre vacina ou não vacina, não consegue banir alguém que patrocina um site com mercadorias fora de preço, completamente fora. E mesmo que eu vá ali e eu coloco como denúncia com fraude, eu percebo que isso aí continua permanentemente à vista de quem está nas redes sociais. Como é que para algumas coisas funciona e para outras coisas não funciona a coibição das redes sociais em assuntos como esse, hein? A gente entra em uma seara mais perigosa aí, né, na questão de direita, esquerda, enfim. Mas é claro que essa questão dos links falsos patrocinados, por exemplo, né, mercadorias vendidas a valores infinitamente inferiores, os criminosos acabam, às vezes um dia eles têm um site, outros dias eles têm outro site, e eles vão pagando, né, por exemplo, o Google, e colocando esses sites, né, como primeiro na lista de busca se a pessoa faz uma determinada busca na internet. Então, em que pese às vezes tu vai denunciar um site, no outro dia seguinte ele já bota outro, né? Então tu vai derrubar é a mesma coisa que os telefones, por exemplo, a utilização de WhatsApp ali, eles acabam criando uma conta falsa de WhatsApp com a foto da pessoa, solicitando valores para familiares, por exemplo, a depósito. A gente muitas vezes consegue, com o próprio WhatsApp, derrubar aquela conta, mas ele vai habilitar outro telefone. Mas aí também a operadora não se interessa que o cadastro seja verdadeiro ou falso desse telefone também. As pessoas e os criminosos acabam fazendo cadastro de telefone de forma fraudulenta. Então, são diversas coisinhas, diversos fatores, né, que acabam influenciando, né, nesse tipo de questão. Delegado André, eu gostaria de deixar à disposição a nossa rádio aqui, que atende toda essa região da Costa Doce aqui, para que quando o senhor ou alguém da sua equipe quiser conversar conosco, porque esse papo aqui serve para a gente alertar as pessoas para que, dentro do possível, não caiam nesse tipo de fraude, de ações de criminosos. E eu acho que é um serviço que nós prestamos como rádio aqui, deixar à disposição para que vocês falem mais com a população a respeito do trabalho que é realizado pela polícia. Aqui em Camaquã nós temos um belo trabalho realizado aqui. Agora nós temos a DECRAP também, que está conseguindo crimes aí da questão do interior, na área agrícola e pecuária. Melhora-se bastante o trabalho. Então, por favor, utilize a nossa emissora aqui para que a gente converse mais vezes sobre os trabalhos de vocês, as realizações, as conquistas e o alerta, principalmente, a população aí de coisas que vocês estão percebendo que está acontecendo, tá bem? Muito obrigado, a gente também nos coloca à disposição aqui na delegacia, precisarem do nosso auxílio aqui, a gente está sempre à disposição. Dizer que a prevenção também é sempre o melhor remédio, né? A Polícia Civil tem trabalhos de prevenção na questão dos crimes cibernéticos, dos mais variados golpes, né? Até na própria página da Polícia Civil tem uma cartilha de fraudes ali, de estelionatos de golpes que são praticados, né, diariamente aí pelos criminosos. E também existe um aplicativo também para iOS, para Apple e para Android, que a pessoa pode baixar e ler e ver que muitas vezes a pessoa pode estar caindo num golpe e a leitura daquilo ali pode dar um alerta antes de fazer qualquer tipo de pagamento. O senhor sabe que a rádio não menosprezando as informações que venham pela internet, pelo Google, mesmo por aplicativos, mas a rádio ela entra de uma forma diferente na casa das pessoas, né? Para as pessoas mais simples, por exemplo, que têm muitas vezes dificuldade de mexer nos aplicativos. Por isso que a rádio continua e será sempre um veículo de massa que ajuda muito, colabora muito. Por isso, queria te agradecer, doutor André, delegado André Lobo. Obrigado pela atenção de vocês e um bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado, bom trabalho a vocês também, um grande abraço. Bom, o delegado